noite. Obrigado, professor Raimundo Juliano. Antes de tudo, eu quero dizer do meu prazer, da minha honra, da minha alegria, do privilégio que me foi ofertado de proferir a conferência de abertura deste já 26º Compete. E eu formulo este agradecimento na pessoa do professor Paulo Roberto Ramos, a quem tive a honra de ter como aluno no curso de graduação em Direito da Universidade Federal do Maranhão e como participante do PET, do Programa Especial de Treinamento, promovido pela CAPES, lá pelo final da década de 80, começo da década de 90, do século passado. Quero também dizer que foi um grande prazer estético escutar aqui o Coral São João, sob a regência já há tanto tempo do nosso querido Fernando Muxerec, que eu conheço desde tempos de adolescência, de ter escutado a magnífica interpretação de Cecília Leite, que nos trouxe João do Vale, que nos trouxe ritmos do Maranhão, Bumba Meu Boi, tambor de crioula, e este show particular que acaba de ser dado pela professora Valéria Montenegro, com a sua magnífica declamação de um poema, se não me engano, de Giuseppe Ghiaroni. Eu escutava isso ainda adolescente num disco com uma performance maravilhosa de Paulo Gracinto, que declamava diversos poemas de Ghiaroni, inclusive esse. Eu quero também acolher aqueles que estão nos visitando, tanto de outros estados como de outros países, e o faço nas pessoas do meu querido amigo, professor Antônio José Avelange Nunes, que é um expoente do pensamento jurídico europeu, não apenas na sua área específica de atuação, que é o direito econômico, mas ele é, na verdade, um pensador do direito. Então, é uma honra muito grande tê-lo revisto, tê-lo reencontrado aqui, ele que me deu a imensa honra de convidar-me a proferir a conferência de abertura de um congresso internacional sobre o tema Identidade e Cidadania, que foi realizado em Coimbra, na Universidade de Coimbra, em 2005. E também quero dizer da alegria de ter revisto aqui o professor Marcelo Galup, que eu conheci em 1988, numa palestra que eu ministrei na PUC de Belo Horizonte, onde havia as minhas relações com o professor Roberto Lira Filho, com o professor Luiz Alberto Vará, tanto no viés da esquerda do primeiro, como no viés, digamos assim, subversivo e carnavalesco do professor Vará. Eu fui recebido ali como uma espécie de ameaça. Então, toda a congregação dos professores se reuniu na mesa, foi um momento assim, extremamente solene, e os alunos que me convidaram ali, e eu, quando fui entrando, olhei, estava escrito: deixai toda a esperança vós que entrais, que é o verso que Dante coloca na porta do inferno. E eu abri minha palestra dizendo que, justamente, em grande parte dos cursos de Direito no Brasil, este dístico teria todo o seu valor. Entrar num curso de Direito, muitas vezes, significa renunciar a toda a esperança de desenvolver um pensamento crítico, um pensamento próprio, um pensamento autônomo,
e criativo. Então, o professor Marcelo Galupo era, na época, estudante de Direito, foi um dos que me levaram, ele era do movimento estudantil, e eu o homenageei, depois de tantos anos sem vê-lo, aqui, em nome dos que vieram de outros estados. Quero também reverenciar a figura de 3 professores que foram absolutamente essenciais na minha formação e na minha vida. Primeiramente, o professor José Maria Ramos Martins, que foi meu professor de Introdução à Ciência do Direito, lá no início do curso, em 1965, na Faculdade de Direito da Rua do Sol, quando eu iniciava o meu percurso aos 17 anos, e na sua primeira aula, ele disse uma coisa que me marcou para sempre, uma coisa aparentemente banal, quando ele lançou a seguinte indagação: por que o direito é esse que está aí e não outro? Eu não sei como isso caiu nos 50 alunos que estavam ali presentes. Em mim, aquilo caiu de tal maneira que as coisas simplesmente nunca mais puderam ser como antes. Porque essa simples pergunta me fez intuir algo que depois eu desenvolveria, que é o seguinte: não podemos nos contentar com o direito em sua dimensão de instituído, do direito posto, e mais precisamente do direito imposto. Nós temos que indagar da dimensão do instituinte. Não podemos nos contentar com o direito enquanto enunciado, norma posta. Temos que procurar o direito enquanto enunciação. Quais são as condições de possibilidade que determinam, ou para usar uma linguagem freudiana, que sobredeterminam o direito que aí está. Então, essa simples pergunta me abriu uma perspectiva interdisciplinar, que marcou toda a minha trajetória. Quais são os condicionantes, os determinantes sociais, políticos, econômicos, etc., dos quais o direito é um epifenômeno, digamos assim. Também o professor Luiz Alberto Vará, querido amigo, com o qual eu aprendi, troquei muitas experiências, ministramos diversos cursos juntos, e eu recolho dele uma coisa que tem tudo a ver com a minha exposição. Entre várias pérolas que dele eu recolhi, está a seguinte: o confronto, ou melhor, a prática da democracia passa pelo confronto com o instituído. Uma vez, conversando com ele, eu enfatizei o verbo aí. Eu disse, sim, a prática da democracia passa pelo confronto com o instituído, não fica nele. Passa no sentido de superá-lo. E também o saudoso professor Roberto Lila Filho, que me deu a honra de prefaciar o meu livro A Ciência do Direito, Conceito, Objeto, Método, cuja primeira edição saiu pela Forense em 1982, e uma dentre várias coisas que eu aprendi com ele, eu destaco aqui: transformar o dogma em problema. Eu acho que isso é a essência da coisa. Nós, juristas, costumamos chamar de dogmática a nossa ciência. E especificamos que isso nada tem de dogmatismo. Essa especificação é ela própria uma denegação. A palavra não está aí por mero acaso. O dogma jurídico tem a ver, tem ressonâncias do dogma no sentido de uma verdade que sim, que é admitida sem precisar apresentar os seus títulos de legitimidade. Com este preâmbulo, e tentando ser o mais rápido possível, porque dado o avançado da hora, todos já estão relativamente cansados e com certeza vão desfrutar de outras coisas que esta cidade oferece, eu quero tomar o tema do evento como meu próprio tema. Só que eu fiz uma pequena alteração no título. Eu coloquei assim: o sistema de justiça no Estado democrático e no estado de exceção. Ora, sistema de justiça é uma expressão que pode ser considerada
tanto num sentido amplo, um sistema de justiça social, um sistema de justiça includente, redistributiva, quanto no sentido de um sistema de justiça formalizado no aparelho do Estado. O sistema de justiça como algo instituído, que engloba, a grosso modo, a força policial, o Ministério Público e o Poder Judiciário. É neste último que eu vou colocar meu foco, mas tendo o primeiro como pano de fundo. Então, na verdade, as três expressões que eu recolhi aqui, por que o direito é este e não o outro do professor José Maria Ramos Martins? A prática da democracia passa pelo confronto constituído do professor Luiz Alberto Vará. E a transformação do dogma em problema do professor Roberto Lira Filho constituem, digamos assim, o pano de fundo da minha exposição, articulado com a concepção de que o sistema de justiça institucionalizado no Poder Judiciário, no Ministério Público, ele só ganha legitimidade na medida em que ele se articula com o sistema de justiça social. Fora daí, ele já tem a sua legitimidade comprometida desde o início. Eu vou me basear, eu publiquei há um ano um texto chamado Limites à Atuação do Juiz. Esse texto está no site Empório do Direito e eu encaminhei hoje à tarde para o e-mail do professor Paulo Roberto Barbosa Ramos, justamente para que ele possa colocar à disposição de quem por ele se interessar. Eu vou me basear nas principais ideias que eu exponho nesse texto. Em função dos tempos sombrios que vivemos, eu vou colocar a ênfase sobretudo em como está se desenvolvendo o direito penal e o seu processo no atual estado de exceção que vivemos. Eu vou partir de alguns pressupostos. Eu vou dizer algumas coisas que são bem familiares, ainda mais no encontro de pós-graduação e pesquisa. São familiares até para o aluno que está iniciando o curso, mas que por isso mesmo é essencial reforçá-las. E o que eu posso fazer aqui é tentar extrair consequências de princípios comezinhos, digamos assim, para quem pensa um direito articulado com a democracia, nos moldes de um Estado democrático de direito. Consequentemente, o mérito que possa haver na minha exposição vai consistir nas consequências que eu possa tirar das premissas das quais partirei. Se eu conseguir articular coerentemente as premissas com as conclusões, de modo que essas conclusões sejam uma decorrência lógica daquelas premissas, mais ou menos no modelo silogístico e demonstrativo, eu terei realmente cumprido o que me traz aqui. O primeiro princípio do qual eu parto é que a liberdade é um dado de origem, é um dado de saída, que como tal deve ser considerado. A liberdade é um pressuposto. A liberdade é um pressuposto, Kant já coloca isso, de todo o campo ético, de todo o campo da moral, de todo o campo do direito. O pressuposto de toda norma é a possibilidade da sua violação, da norma ética, da norma moral, da norma jurídica. Então, eu considero a liberdade como um dado de origem. Ela é o pressuposto de qualquer pacto, de qualquer contrato, de um contrato social, de um contrato jurídico, que, se feito na ausência de liberdade, é nulo, ou no mínimo anulável. Logo, a liberdade me aparece como um pressuposto de todo o campo do direito e da ética e, como tal, um valor a ser preservado. Ora, um outro pressuposto tem a ver com o direito penal, já que, como eu coloquei, o meu enfoque vai visá-lo principalmente. Eu entendo, e vários entendem, isto aqui é comum entre penalistas, mas é sempre importante frisar,
que o direito penal nasce, se constitui enquanto direito a partir do momento em que são colocados limites ao chamado ius puniendi. Então, apesar do nome, o que caracteriza o direito penal enquanto direito não é que ele seja um direito punitivo, mas que ele seja um direito que põe limites ao poder punitivo do Estado numa sociedade organizada sob o modelo estatal. Da combinação destes pressupostos decorre, e aí eu vou colocar algumas decorrências que me parecem necessárias num Estado democrático de direito e fazer um contraponto com o seu oposto, que eu aqui estou chamando de um Estado de exceção, que se pode chamar um Estado autoritário, que se pode chamar, o doutor Rubens Casara tem proposto esta denominação de Estado pós-democrático como contraponto e o avesso desse Estado democrático de direito, para que se faça uma exposição com esse contraste. Dos pressupostos de que eu parti, decorre necessariamente a presunção de inocência, como uma conquista da civilização. A presunção de inocência é um pressuposto de legitimidade de todo ordenamento jurídico numa sociedade minimamente democrática. Na prática, a presunção de inocência não consiste em tratar o acusado como se ele fosse inocente, mas recebê-lo na perspectiva de que ele é inocente até prova em contrário. Então, não é tratá-lo como se fosse, é reconhecê-lo como sendo inocente, porque o que tem que ser provado não é a inocência, mas a culpa. Daí decorre que o ônus da prova recai sempre sobre aquele que acusa. Daí decorre também a seguinte coisa: é preferível deixar impune um culpado a condenar um inocente. O exemplo, esse comovente exemplo do ex-reitor Cancelier, que foi apresentado neste documentário tão expressivo, é assim uma bofetada na cara de todo o pensamento jurídico autoritário que vem crescendo avassaladoramente, esta mentalidade punitiva que cresce no campo da aplicação do direito com toda a cobertura de uma mídia antidemocrática e, não raro, fascista, porque essa é propriamente a palavra. Decorre também daqueles dois princípios que eu coloquei, que as garantias processuais e constitucionais são uma decorrência da própria presunção de inocência. Daí a necessidade de que haja um devido processo legal, o direito de ampla defesa, o direito ao contraditório, o direito de ser julgado por um juiz natural e imparcial, porque é constitutivo do lugar de juiz o fato de se requerer a imparcialidade, não a neutralidade, que esta é impossível em qualquer campo do pensamento e da prática humana, mas sim a imparcialidade, a irretroatividade da lei penal, exceto quando benéfica, e também decorre de tudo aquilo o fato de que a condenação deve basear-se exclusivamente em provas inequívocas e legalmente admitidas. Em caso de dúvida, é um princípio civilizatório que esta dúvida favoreça o acusado, indúbio pro réu. Isso significa que, num regime democrático, o sistema penal, o processo penal, é um processo acusatório e não inquisitório, sendo neste
o juiz uma espécie de parte do processo, porque ele acumula a função de julgador com a função de investigador e, frequentemente, com a função de acusador. Eventuais semelhanças com o processo que resultou na morte do professor Cancelier e eventuais semelhanças com isso que ficou conhecido como Operação Lava Jato não são meras coincidências. Vou colocar algumas questões agora que têm a ver com o estado de exceção como uma espécie de contraponto do Estado democrático de direito. Note-se que toda excepcionalidade, todo Estado arbitrário, ele se faz sempre, digamos assim, por boas razões. Eu tenho já meio alinhavado um artigo que eu intitularia assim: Em nome do bem. Em nome do bem, quantas atrocidades se praticam. O inquisidor medieval estava ali em nome do bem, porque ele sabia qual era o bem daquele acusado. E ele sabia que torturá-lo seria uma maneira de purificar o seu espírito. Quem sabe Deus se apiedasse dele e o recolhesse em seu seio. Consequentemente, o inquisidor medieval podia dizer com toda a sinceridade a um torturado: eu te torturo porque eu te amo. E isto ser uma declaração sincera de amor. Porque já que como criminoso, ou bruxo, ou feiticeiro, estás perdido nesta vida, o que te importa é a vida eterna. E te torturando e te sacrificando, eu posso te ajudar a conquistar a tal vida eterna. Então, há sempre boas razões para justificar todo estado de exceção. O nazismo encontrou várias boas razões para se justificar e se implementar. Uma delas foi o combate à corrupção. Outra foi o combate àquilo que Hitler chamou de arte degenerada. Quer dizer, quando se vê hoje toda a censura que foi feita, exposições, a performance em museus, a gente de alguma forma evoca a perseguição moralista a tal arte degenerada, cujo combate já foi um dos esteios da implantação do nazismo. Há sempre um bom motivo, boas razões a justificar as mais cruéis violações de direitos. Tudo isto se dá, no nosso caso, em nome do chamado combate à impunidade. Como se o país fosse realmente com quase 800 mil prisioneiros do nosso sistema de justiça, como se isso é o quinto, está entre os 5 maiores sistemas prisionais do mundo. Que impunidade é essa? É a impunidade seletiva. Quem está lá são os pobres, são os pretos, são os excluídos, são aqueles que são marginalizados do processo social. E hoje se imagina que fazer justiça é condenar também os incluídos, é condenar também os da elite. Então, como isso causa satisfação, uma satisfação até sádica mesmo, uma satisfação pulsional ao grande público, espoliado a vida toda e que é, de alguma maneira, doutrinado pelo poder midiático, por aquilo que vem como notícia, sobretudo na televisão. Isto significa transformar a presunção de inocência numa presunção de culpa. Foi isso que aconteceu, por exemplo, com o professor Cancelier. De alguma maneira, ele já foi presumido culpado desde a origem. Preso, algemado, submetido a exame pessoal vexatório. E praticamente ninguém se indigna com isso. Não há um clamor de repúdio àquelas condições que culminaram na morte do professor Cancelier. Mas há um grande frenético aplauso a cada um
que é preso em uma das múltiplos desdobramentos da Operação Lava Jato. Eu não estou aqui defendendo a corrupção de modo algum. Eu acho a corrupção um delito abominável, que retira da população o acesso a direitos que lhes são essenciais, educação, saúde, etc. Mas esse combate só pode ter validade se ele for efetivado dentro do estrito respeito à lei e não como uma infração aos dispositivos legais e constitucionais garantidores. Eu me lembro que, em relação a esse processo inquisitorial próprio de um estado de exceção, ainda nos meus tempos de faculdade, eu me lembro que eu li uma charge numa revista em que a situação apresentada era esta: uma situação medieval em que há um sujeito sendo supliciado, um torturador, e alguém passa e pergunta assim: qual foi o crime que ele cometeu? E o torturador responde: eu não sei, ele não quer confessar. É isso que está por trás de muitos desses julgamentos em que há um pré-julgamento condenatório antecipado. O sujeito é, antes de tudo, condenado e linchado moralmente. A sua simples denúncia se torna um estigma que cola na sua pele, como se tatuassem na sua testa, como se imprimissem a ferro, como se ferra um cavalo, na sua testa, o estigma de criminoso, ou de racista, ou de homofóbico, e o sujeito fica simplesmente sem ter voz. Ele não tem nem como se defender, e quando consegue fazê-lo, é para ouvidos moucos. Esses sim, são os efetivos ouvidos moucos, e não aqueles da tal operação ouvidos moucos. Consequentemente, as garantias constitucionais e processuais são flexibilizadas, que não passa de um eufemismo para esconder que elas de fato são espezinhadas, são vilipendiadas. Essa flexibilização dos direitos e garantias individuais atingiu um ponto até caricato na patética decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, depois que um grupo de advogados moveu um processo contra o juiz Sérgio Moro por abuso, entre outras coisas, quando ele grampeou e divulgou indevidamente, ilicitamente, aquela conversa trocada entre Dilma Rousseff e Lula, quando ele autorizou o grampeamento de telefones de escritórios de advocacia e, consequentemente, grampeou conversas dos advogados com seus constituintes, que são absolutamente resguardadas como conversas privadas ao amparo da lei. Pois esse tribunal disse a seguinte coisa: tempos excepcionais exigem medidas também excepcionais. É escandaloso que um tribunal federal tenha chegado a tal conclusão com apenas um voto contra. O que será que levou os demais? Será que é uma ignorância? Não é possível, não é, desembargadores de um tribunal federal serem tão ignorantes do ponto de vista jurídico? Será que é má fé? Talvez em alguns, talvez não em todos, mas com certeza há um temor da opinião pública, há um temor de serem execrados pela opinião pública, mediante campanha midiática que se dá sem precisar de nenhum estardalhaço. Basta dar a notícia, e dar a notícia num determinado tom, no qual os apresentadores do Jornal Nacional e de outros jornais televisivos assemelhados são mestres consumados. Também uma outra coisa que é absolutamente escandalosa é a questão da convicção íntima do juiz substituir a prova cabal. O dado subjetivo da convicção se sobrepõe
ao dado objetivo da prova. Aquela pantomima que o procurador Deltan Delagnol, com outros mais do seu grupo, armou em cadeia nacional de televisão para apresentar o ex-presidente Lula como chefe de uma organização criminosa, seja ou não seja concretamente, o que importa é o modo como foi apresentado e a confissão no final. Não temos provas, mas temos convicção. É algo absolutamente escandaloso. É aquilo que, citando o Cordeiro, Jacinto Coutinho chama de primado das versões sobre os fatos. As versões, sobretudo as más versões, se sobrepõem aos fatos. Esse conjunto de coisas tem levado tribunais, inclusive o Supremo Tribunal Federal, a adotarem uma interpretação extensiva e não raro analógica da lei penal, ao arrepio dos princípios indispensáveis numa democracia da anterioridade da lei penal, da tipicidade e da taxatividade integrantes de uma norma penal. Em tais condições, o, entre aspas, instituto da delação premiada, de repente a delação virou instituto, assume uma função proeminente no processo penal oficial e também uma função na condenação prévia e linchamento moral pela sociedade, capitaneada pela grande mídia. Já existem mesmo advogados especialistas em delação, cuja função deixou de ser a de defender o seu constituinte, mas de orientá-los a acusar um outro, que é apresentado como coautor num ato criminoso. E a OAB e a sociedade não se escandaliza com isso, isso passa como a coisa mais natural do mundo. Evidentemente, a implantação desse estado de exceção está a serviço de algo maior. Há poderosos interesses econômicos por trás disso. Isso que se convencionou chamar de neoliberalismo, no qual o professor Avelange, por exemplo, tem lições magníficas em sua crítica, que é, antes de tudo, uma espécie de fundamentalismo de mercado. O neoliberalismo é o capitalismo na sua maneira, na sua forma fundamentalista. Ele se apresenta no sentido da exclusão de direitos fundamentais, da dissolução de direitos sociais, trabalhistas, previdenciários. Todas as medidas do governo golpista de Michel Temer são favoráveis ao mercado, como as tais reformas dos direitos sociais, a concessão de vastas áreas territoriais para a exploração da mineração, da agricultura e da pecuária, o relaxamento da demarcação de terras indígenas e de quilombolas, e, para cúmulo do absurdo, a flexibilização dos limites que caracterizam legalmente o trabalho em condições análogas à escravidão. A bancada ruralista, a bancada da bala, a bancada da Bíblia, chega ao presidente e diz assim: nós queremos terras, então vou dar para vocês explorarem na Amazônia. Os índios estão ocupando terra demais, então vamos tirar a demarcação. Nós precisamos de trabalhador escravo, então vamos flexibilizar. Escravo hoje, para ser reconhecido como tal, ele tem que ter uma corrente no tornozelo e uma bola de ferro na outra perna. A ponte para o futuro se revelou uma ponte de retrocesso ao século XIX, em período anterior à Lei Áurea. Isso precisa ser garantido de alguma forma. E para garanti-lo, você tem um direito penal. Para o inimigo, o direito penal. Então se constitui cada vez mais um direito penal do inimigo, em que o outro não é um indiciado, não é um acusado, não é um réu, mas é um inimigo a ser combatido, é um inimigo a ser destruído. Esse autor que eu mencionei há pouco, que é um juiz federal, um professor universitário,
muito importante no Rio de Janeiro, Rubens Casara, ele acaba de lançar um livro cujo título já é extremamente sugestivo: Estado pós-democrático e o controle dos indesejáveis. Então, o direito penal vem aí para garantir a ordem. Enquanto os direitos sociais minguam, o direito penal se hipertrofia. E não é propriamente o direito penal no bom sentido, porque este é, como já se viu, é o limite ao ius puniendi. É o direito penal no pior sentido. O direito penal como exclusão dos indesejáveis e combate ao inimigo. Concluindo, esses direitos humanos, os direitos fundamentais, as normas do sistema democrático, elas são limites intransponíveis num Estado democrático de direito. Não há emergência, não há situação de pretensa crise que legitime que se desprezem esses direitos. Eles precisam ser cada vez mais reafirmados, sobretudo num Estado como este em que vivemos, em que, em nome de uma eficiência jurídica, se ultrapassam, se contrariam os direitos e as garantias fundamentais. Em nome de uma eficiência, porque você prende um sujeito por 2, 3 anos, ele acaba confessando o que fez e até o que não fez, e acaba imputando aos outros o que estes outros fizeram ou não fizeram. Houve até um dos procuradores que chegou a dizer cinicamente, num despacho, num processo, a seguinte coisa: passarinho para cantar tem que estar preso, se referindo àqueles que estavam presos, para que daí se extorquisse uma delação e o processo penal do inimigo continue. Então, o que nós temos é uma geração da crise. Isso Michel Foucault já havia denunciado, mais modernamente Giorgio Agamben, mais modernamente Zygmunt Bauman, já haviam denunciado como o Estado gera a situação de crise para poder administrá-la. E no momento em que ele gera a situação de crise, ele está autorizado e tem a aquiescência da maioria da população em desprezar direitos fundamentais em nome de um pretenso bem maior, que é a segurança. Então, é em relação a estas coisas que eu resolvi trazer estas reflexões e dividi-las aqui com vocês. Muito obrigado. É isso aí. Obrigado.